Leitores, bem-vindos a mais um episódio do canal Leitor 42. Voltamos finalmente aí depois do intervalo. Eu acabei decidindo falar dos livros de terror, mesmo a gente voltando só em novembro, porque a leitura estava fresca na minha cabeça, eu comentei isso lá em mais detalhes no Instagram, @leitor42. Então a gente está aí no clima de Halloween, né, até com a decoração ali diferente. E como prometido, eu vou começar com Edgar Allan Poe. É um livro de contos de terror, assim como o livro eu ia dizer semana passada, por uma questão de hábito, mas o último vídeo que eu postei, né? Então talvez role algumas comparações aqui. Já tem até outro volume, esse livro aqui é da editora Darkside. Já tem um segundo volume que eu ainda não tenho. Ainda tô pensando se eu vou comprar, eu vou falar isso ao longo do vídeo. Mas assim, ele é em capa dura, esses detalhes aqui em dourado tem baixo relevo. Ele vem com um fitilho aqui, eu tô usando aqui um marca-página para marcar outra coisa, mas ele tem um fitilho também. Agora eu vou tentar não esquecer mais o nome disso. Então, em termos de edição, é fantástico, né? Ele merece a prateleira aqui do alto. Eu preenchi ali só pra compor o cenário, mas ele fica aqui em cima. Mas em relação ao conteúdo, né? Vamos falar sobre os contos de fato. O livro é dividido em 7 partes. Eu vou colar aqui as partes porque, assim, eu não vou decorar isso tudo. É pra isso que eu tô usando o marca-página do Coraline. A primeira parte é uma introdução. E, na verdade, tem 2 introduções. Uma da Maria Heloísa, que é a tradutora do livro. E me parece ter feito um excelente trabalho. Eu digo me parece porque eu não li em inglês. Então eu não posso dizer se foi uma excelente tradução. Mas a leitura como um todo tá muito boa. E a segunda introdução é do Charles Baudelaire. Ele era o tradutor francês do Poe, na época que ele estava vivo mesmo, e ele foi o principal disseminador da literatura do Edgar Allan Poe na Europa. Ele era americano, né, e esse tradutor era francês. E essa introdução dele é bem chata, assim, tipo, poderia usar uma palavra como enfadonha ou maçante, mas a verdade é que é chata pra caramba mesmo. E ela não é absolutamente necessária pra você consumir a obra. Mas se você for ler essa introdução, saiba que o português, entre aspas, dela, né, o vocabulário empregado nela, a linguagem como um todo, ela é muito mais difícil do que a usada nos contos em si. Então, a primeira vez que eu li essa introdução, eu fiquei com receio do que eu estava prestes a ler. Foi um livro que eu comecei a ler há uns 2 anos, eu acho, quando eu comprei ele de fato, e agora eu li tudo mesmo. Então eu voltei do início, mas eu relendo essa introdução e depois indo nos contos de fato, você vê essa discrepância de tipo de texto. Então se você quiser pular essa introdução, você não está disposto a ler uma coisa muito pesada, ela não é indispensável, não. Na segunda parte a gente entra nos contos de fato, eles estão divididos em grupos de 3 e tem uns títulos até bastante explicativos. O primeiro é o Espectro da Morte e, na verdade, esses são os contos etc. do livro, são e outros contos. Mas eles colocaram no começo. Eles são contos que não tem nenhuma relação. Na verdade, a maioria dos contos não tem. Uma coisa que eu achei interessante nessa ideia de você ter os contos sem necessariamente estar no mesmo universo, ou pelo menos nada que indique isso, é que você não sabe as regras daquele universo quando você começa a ler. E isso, pra mim, no terror, é interessante. Porque você tem mais mistério, você tem mais coisas inesperadas. Então, assim, por exemplo, a questão do sobrenatural. Quando você começa a ler um conto novo no livro, e a maioria deles tem entre 10 e 20 páginas, você não sabe se existem fantasmas, se existem coisas sobrenaturais, criaturas, né, etc. Então, a cada conto novo você tem que reaprender as regras. Isso eu vi como uma coisa positiva nesse livro. A terceira parte é narradores homicidas, e aqui realmente tá bem óbvio sobre o que eles falam. São todos contos em primeira pessoa, nos quais o narrador do conto comete um assassinato. O meu favorito é o Gato Preto, que é o primeiro. E justamente essa coisa de você não saber as regras, sem entregar muito da história, nesse conto não fica muito claro se o sobrenatural existe ou não. Você não tem muita certeza o que é um mau agouro e o que é só a cabeça do protagonista enlouquecendo, digamos assim. Então, esse é o meu favorito dessa parte. A quarta sessão é o Detetive Dupin. Talvez você já tenha ouvido falar dele. Ele é o primeiro detetive da literatura. Isso é impressionante, embora o Poe seja muito mais famoso pelo terror. O Assassinato da Rua Morgue, que é o primeiro aqui do Dupin, é considerado o primeiro conto de ficção policial que existe. De acordo com a internet, e aí eu não vou afirmar isso aqui, mas eu não duvido, acho bem plausível essa história, a palavra detetive nem existia quando esse conto foi escrito. Tem todos os 3 contos do detetive aqui. Não é que nem o Sherlock, né, que tem toda uma carreira, não dá pra ver daí do enquadro, mas tem toda uma carreira, vocês já viram o box ali. Ele realmente só tem essas 3 histórias, é como se fosse uma coisa que aconteceu na vida dele, assim, por acaso ele resolveu esses casos. E se você já leu o Sherlock do Conan Doyle e o Hercule Poirot, gente, em francês, vai aparecer aqui na tela o nome dele, assim, é o personagem detetive da Agatha Christie, que é bem famoso também. É como se o Dupin
fosse uma união do Sherlock Holmes com o Poirot, sendo que o Dupin veio antes. Então, assim, o Conan Doyle e a Agatha Christie copiaram bastante mesmo do Dupin. Não preciso usar uma palavra mais suave do que essa. Realmente, eles copiaram muita coisa. Dito isso, o Sherlock Holmes é muito melhor. Não à toa, o Sherlock é, tipo, um dos personagens mais famosos da história da ficção e o Dupin quase ninguém conhece. Provavelmente eu conheci o Dupin como o personagem que inspirou o Sherlock, porque eu sou muito fã de Sherlock Holmes. Mas, realmente, foi a primeira vez que eu li os contos dele, não gostei. O segundo, principalmente, é um ensaio que o Poe faz de um caso da vida real que não tem solução. É um conto de 40 páginas que não tem final. Ele passa 13 páginas do conto só explicando o que aconteceria com um corpo morto boiando num lago. Tipo, é muito chato. Tem parágrafos de 1,5 página, assim. Se você fizer questão de retirar, assim, cada centavo do livro que você comprou e você quiser ler, leia, mas se você veio pelo terror, você pode pular essa sessão inteira, assim, que você não vai ter um grande prejuízo na sua leitura. A quinta sessão é de mulheres etéreas. Eu imaginei que fossem sobre fantasmas, né? E não deixa de ser, mas os fantasmas não são tão literais quanto você poderia pensar. Novamente, não dá pra você assumir que tem sobrenatural em todos eles, porque são 3 contos narrados por homens atormentados pela lembrança de alguma mulher. Vale até abrir um parênteses aqui, né? Não espere o protagonista feminino nesse livro. Não tem, eu não sei no volume 2, mas aqui todos os protagonistas são homens. Algumas dessas mulheres, embora elas sejam tipo o título do conto, algumas delas nem têm fala. Elas são mais recursos de roteiro do que personagens em si. Não tô dizendo que é uma obra machista por causa disso, assim, mas é uma obra sem representatividade feminina nenhuma. Não é o que você vai achar lendo esse livro. Só um parênteses nessa parte específica. A sexta sessão é o ímpeto aventureiro, e aí, novamente, autoexplicativo. São contos que se dão em aventuras. O último conto, o Nunca Aposte a Cabeça com o Diabo, é o meu favorito. Ele é ao mesmo tempo o conto mais ordinário e o conto mais extraordinário, porque ele lida ali com uma vida que começa mundana e ele tem uma coisa um pouco mais sobrenatural no final, e eu não quero, como é um conto muito curtinho, eu não quero explicar exatamente o que é, mas o título já entrega um pouco do conto, então assim, a maioria dos títulos entrega alguma coisa, né? Esse é o máximo que eu vou contar, assim, ó, ele é ao mesmo tempo ordinário e extraordinário, foi por isso que eu gostei muito dele, assim como um pouquinho o Gato Preto, que eu citei lá no começo. A sétima sessão é sobre o Corvo, é o poema mais famoso do Poe, né? Não à toa o símbolo dele, a gente tá combinando aqui com ele. Acho que nem é exagero dizer que é um dos poemas mais famosos que existe, e ele tem aqui em inglês, em tradução do Machado de Assis e em tradução do Fernando Pessoa. Tem aqui a data de cada tradução, tem uns 50 anos de diferença, né? Eles não eram exatamente contemporâneos. E tem um texto antes disso, assim, eu li na ordem que tá escrito aqui no livro, você leia da maneira que você achar melhor. Mas tem um texto do Poe explicando a composição do poema. Como ele se inspirou, como ele trouxe primeiro a palavra nevermore, que seria tipo nunca mais, né? É como geralmente é traduzido. Como ele chegou nessa palavra e a partir dessa palavra ele construiu o poema e como ele criou a ideia e como ele usou as repetições, como ele próprio diz, é um bastidores da poesia. Então assim, se você gosta de escrever, por exemplo, ou gosta de estudar autores, é um texto indispensável, uma leitura fantástica, é realmente uma autobiografia da cabeça do autor, é muito maneiro. O poema em inglês é excelente, eu realmente não conhecia, assim, conhecia de fama, mas eu nunca tinha lido. Se você sabe um pouquinho de inglês, eu recomendo que você tente ler. É claro que uma palavra ou outra vai fugir, né? De repente você lendo no Kindle, o Kindle tem um dicionário embutido. Quando eu fizer um vídeo sobre Kindle, eu comento um pouquinho melhor. Mas tem um dicionário lá que talvez te ajude. Eu acho que vale a leitura, mesmo que o seu inglês não seja tão avançado assim. Em relação às traduções, elas passam bem o sentido do poema. A do Machado, ele muda a quantidade de versos da estrofe. Vai de 6 para 10, eu já achei isso esquisito pra caramba. A do Fernando Pessoa, ele mantém melhor as rimas. O Poe, ele faz algumas rimas no meio dos versos, assim. É fantástico o poema. E o Fernando Pessoa, ele conseguiu manter essa estrutura um pouquinho melhor, mas em termos de sentido, os dois estão realmente no nível altíssimo. É o Machado de Assis e o Fernando Pessoa. Você imagina que sejam boas traduções. Eu acho que eles fazem bastante jus ao poema. Eu não lembro de já ter lido muitos poemas traduzidos. Eu li a comédia do Dante, mas eu não li o original, porque eu não sei italiano. Então, foi legal fazer pela primeira vez esse exercício de ler o original e ler uma tradução de um poema, que é muito diferente de você ler uma tradução de prosa. Embora eu tenha lidado um pouquinho com isso no Senhor dos Anéis, aqui realmente é outro nível de adaptação que a gente está lidando. Esse livro está com um saldo extremamente positivo pra mim, né? Eu falei no último vídeo que eu não tinha certeza se eu continuaria lendo sobre contos e tudo. Eu não gostei de todos os contos, nem de longe disso. Eu diria uns 60% desses 5 vezes 3, 15 contos, né? Se a minha matemática não me falha. Eu acho que são 15 contos aqui no livro. Mas principalmente a parte do poema no final vale muito a pena como coleção, assim, muito bacana esse ensaio que ele faz da criação dele e tudo. Já gostei um pouco mais do que o quadrinho da semana passada. Estou pensando em comprar o 2, provavelmente eu vou pesquisar sobre o que ele é.
Eu sei que não tem mais Detetive Dupin, então isso já é um ponto positivo pra mim. Pra mim, a pior coisa do livro é a parte do detetive. Então tá recomendadíssimo, né? Foi legal ler esse autor clássico. Eu vou tentar trazer outros clássicos do terror aqui também. E eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like se você gostou do vídeo. Compartilhe o vídeo também, isso ajuda a gente pra caramba. Avisa as pessoas que a gente tá voltando e a gente se vê na semana que vem. Cara, eu tô pegando... Esse Machado de Assis já tá me irritando já. Mas eu vou terminar de ler.